Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberás e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo o novilho e vim para sacrificar ao Senhor. Convidais Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. Ungirá-me a quem eu te designar fazer. Pois Samuel que disse ao Senhor, e veio a Belém e saiu ali ao encontro os anciões da cidade, tremendo, perguntou: É de paz a tua vinda? Respondeu: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos, santificai-vos e vem comigo ao sacrifício. Então, santificou-se a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. E sucedeu que, ao entrar, ele viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? Deus é fiel, não é verdade? Não adianta esconder. Os 7 passaram ali. Os 7 que para Jessé era um daqueles. Sabe, muitas vezes a gente fica perturbado porque a gente acha que os bonitão, as bonitonas vai chegar e vai ocupar o melhor cargo e vai tomar, não vai sobrar, não, para aqueles que a natureza não foi generosa com ele, com ela, não, para nós não vai sobrar esse negócio não, mas graças a Deus que Deus não vê como o homem vê. Tu já imaginou se Deus disse, coitadinho de nós, meu Deus do céu, coitadinho, não aparecia nem na foto, imagina, né, nem na foto aparecia. Mas nosso Deus é fiel. Então, para a gente que não foi assim, a natureza não foi legal, muito legal com a gente, mas nosso Deus Ele é muito maravilhoso. E Ele dá para nós até aquilo que nós não pedimos. Primeiro, Davi estava lá no meio do mato, pastoreando as ovelhinhas do papai, cheio de carrapicho, cheio de carrapato, com os pés furados, cortado de aquele capim na valha. Enquanto os outros eram o quê? Era soldado do exército de Saul. Era os provável. Davi era o improvável. Davi era o rejeitado. Davi só prestava para quê? Para buscar água, para lavar os pés dos seus irmãos e para cuidar das ovelhas do papai. Mas é o que eles não sabiam, que Davi era o escolhido para ser rei. É isso que muita gente não consegue, mas não consegue te engolir, não consegue.
Não vai com a tua cara, o problema deles, cada qual vai com a sua cara, não é verdade? Não consegue te engolir, não consegue te aceitar também, problema de quem não nos aceita, não é verdade? Quem nos chamou foi Deus, e é somente a Ele nós temos que dar satisfação dos nossos atos. Prestar conta é com Ele. É com Ele. Nós não precisamos nos preocupar com aqueles que dizem ela não foi chamada. Ele não foi chamado, entrou de gaiata no navio. Entrou de penetra. Deixa falar. Quem tem sua boca fala o que quer, também ouve o que não quer. Não é verdade? Então, Samuel, sendo o profeta, né? O ungidão de Deus, ele era ser humano. E ele, quando ele viu o bonitão, ele disse, certamente é esse. Olha, tem jeito de rei, pinta de rei, posto de rei. Mas Deus disse, não é esse. E outra coisa que ele fez, Deus já tinha mandado ele ir lá na casa de Jessé, porque Deus tinha provido de um dos filhos de Jessé para ser rei. Mas Samuel estava com medo, sabe? Tem gente que Deus já mandou te abençoar. Sim, já mandou para te tirar dessa pindaíba. Mas a pessoa está com medo. Ah, não, meus amigos, eu tenho um monte de amigo que não gosta dela. Eu tenho um monte de amigo que não gosta dele. Se vê eu lá, ai, vou perder minhas amizades. Ai, não, eu não tenho como ir lá. Igualzinho Samuel falou. Senhor, se Saul descobrir que eu fui até Jessé, ele me mata. Deus mandou e tu tá com medo de fazer aquilo que Deus mandou. Se Deus não te deu estratégia, pede para Ele. Pede para Ele que Ele vai te dar. Porque quando Deus manda nós fazer qualquer coisa, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele mandou fazer. Agora, se Ele não mandou, não se mete aonde Ele não te mandou fazer. E se Ele te mandou fazer, não aceita, penetra, colocar a colher onde Deus não mandou. E não fica preocupado em repreender. Fica, ai, não, se eu repreender, aquela pessoa não vai ser mais minha amiga. Ai, não vai ser mais meu amigo. Mais vale ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Porque se essa pessoa que tu repreendeu e ela não gosta de você, e ela não quer mais saber nada de você, é porque ela não é uma pessoa de Deus. É porque ela não respeita a direção de Deus. Porque as pessoas que respeitam a direção de Deus, ela respeita as outras pessoas que estão do lado dela. Ela respeita um comando de uma pessoa que está acima dela. Ela não vai enfiando os pés pelas mãos, não. Ela sabe, não, antes de eu chegar lá, eu tenho que passar por essa pessoa, eu tenho que pedir permissão dela. Eu não vou chegar, sabe, já mandando que nem o Satanás, porque o Satanás que é assim, os enviados de Satanás que estão desse jeito dentro das igrejas. Eles não respeitam nada, eles fazem panelinha, eles estão lá para dividir a igreja. É para isso que eles estão dentro da igreja. Disfarçado de ovelha, mas é bode. É bode. Mas Deus vai limpar, vai tirar tudo que é bode, disfarçado, vestido de pele de ovelha. Os bodes vai sair, vai ficar só as ovelhas. Vai sair, porque Deus conhece. Deus não vê só a capa, não. Deus arranca a capa, arranca a máscara, arranca a pele para mostrar o bode que está lá dentro escondido. Não adianta se esconder, não. Se vestir de bonitinha, não, bode. Não, cabrita. Não adianta, porque Deus vê tudo. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. É engano seu, engano meu. Se a gente pensa que engana a Deus, nós podemos enganar um ao outro, mas a Deus não. E Samuel diz, certamente está perante o Senhor o seu ungidão. Que ungidão coisa nenhuma? O que Deus falou? Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque quando a gente vê, tá todo ali empalitosado, engravatado, parecendo um Mauricinho, uma Patricinha de Beverly Hills, né? Não se engana com isso, não. Fala bonito, fala manso. Meus irmãos, minhas irmãs. Não fala que nem eu, igual a metralhadora desgovernada, não. Eu quero saber, eu falo do jeito que Deus mandou falar. Se você não gosta, problema seu, sinto muito, minha filha, meu filho. Sinto muito, foi Deus que mandou falar assim. Foi Ele que me deu essa boca, foi Ele que me deu essa voz. Vou fazer o quê? Se ele quisesse que eu falasse com uma voz de querubim, ele fazia, né, não? Mas se ele não fez, foi essa, então é com essa que eu vou me apresentar.
Ai, mas esse ali tem tudo. Olha só. Meu Deus, olha só. Deus disse, rejeitei. Eu quero aquele que está lá no meio do mato. Que está ali, olha, fazendo música para mim, me adorando. Enquanto as ovelhinhas estão lá pastando, ele está lá me adorando. Ele não está lá murmurando. Que praga, que inseto. Porque o meu pai não falou com Saul para eu estar lá no exército com meus irmãos. Meu pai, não, estou revoltado com meu pai. Meu pai é injusto. Meu pai não é um pai bom, porque se ele fosse bom, ele dava um jeito, nem que eu fosse escudeiro de Saul, mas eu estava lá e não estava no meio desse mato. Não, você não vê Davi reclamar de nada. Pelo contrário, é a maioria dos salmos da Bíblia de Davi. Por quê? Porque ele tinha um coração cheio de amor, cheio da presença de Deus, cheio da presença. Davi amava com toda a sua alma. E ali ele fazia aquele salmo maravilhoso, adorava, adorava. E aí quando via um urso para arrebatar as ovelhas, o que acontecia? O Espírito Santo chegava junto dele e se enchia ele de força. E ali ele matava. Via um leão, ele matava também. Ou seja, Deus estava preparando Davi lá no meio do mato. Enquanto ninguém estava vendo, tinha alguém vendo que Davi estava ali sendo preparado por Deus? Ninguém está te vendo. E é por isso que o pessoal fica te acusando. Quem ela é, quem ele é, nunca vi. É assim que Deus faz. Deus prepara ali, no oculto, no escondido, para quando ele apresentar para o mundo, é um impacto. O povo fica impactada. Não, mas eu nunca vi desse jeito. Não, essa daí é completamente diferente. Esse daí é completamente... Eu nunca vi igual. Não, se nem o dedo das nossas mãos, que é tudo da mesma mão, ele é igual por acaso? Não é igual. Assim mesmo somos nós. Nós não temos que imitar ninguém, nós temos que ser imitador de Cristo. Que nem eu falei ontem para um pastor. Falei, ó, pastor, tá vindo um pastor aí pregar na nossa igreja. Ele é lá do sul. Eu falei, pastor, olha, na nossa igreja é assim. Nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus atravessou Samaria por causa de uma mulher. E era prostituta. Aquela que ninguém dava nada por ela. Os homens davam. Os homens davam. As mulheres queriam era lixar ela, que ela só ia buscar água a partir do meio-dia. Sabe? Porque eu vejo muito na internet. Eu falei, eu não conheço muito do Senhor, então o Senhor me desculpa, porque combinado não sai caro, não é verdade? Então, combinado sai caro. Então, já estou lhe falando, nossa igreja é pequena. Então, é assim, eu não quero nem saber a quantidade. Se tiver um lá, eu estou lá pregando. Se não tiver ninguém, eu estou lá orando pelo povo, porque foi para isso que Deus me chamou. E esse é meu ministério. Então, aquela pessoa que vem na nossa igreja já tem que vir com essa mentalidade de vir para fazer a vontade de Deus. Ele disse, não, irmã, não se preocupa com isso não, porque é esse o nosso objetivo. Então, glória a Deus. Porque eu já aviso. Eu já aviso. Eu não engano ninguém, não. Engano não é comigo, porque Deus não é Deus de engano. O engano foi para o Satanás, não para o servo de Deus. Pessoa que diz que é crente, que anda aí fazendo, trapaceando, enrolando um, deixando o outro amarrado para amanhã, é tudo mentira, é tudo satanista, é tudo mentiroso. Não é? E quem mente parece com o seu pai. Quem é o pai da mentira é o Satanás. Então é assim que eu sou. Porque Deus manda eu que eu seja assim. Uma vez eu disse, Senhor, não vou na igreja pregar não, porque a irmã fulana não vai estar lá, porque a irmã fulana vai estar lá, eu vou estar lá sozinha. Deus disse, vai. Tu vai lá e vai orar por tudo. Levanta a mão e ora pelas nações. E eu falei, amém, Senhor, tô indo, já fui. Vou. Se não tiver ninguém, eu vou. Agora tem dia que não dá. Tem dia que não dá mesmo. Tem dia que não dá. Porque eu tenho outro trabalho também, não priorizando o outro, mas a gente tem outras coisas também para fazer. Então a gente tem que conciliar, não é verdade? Então, voltando para Davi estava lá, ninguém dava nada para Davi. Davi estava sendo preparado por Deus. O urso era um urso, porque o urso e o leão ia representar aquele gigante que mais tarde ia ser mais uma das cartas de apresentação, aliás, a carta de apresentação de Davi. Porque o primeiro foi o leão e o urso, e o segundo era o gigante. Porque quem que não conhece o Davi? Davi, aquele que matou o Golias? Todo mundo sabe que é Davi. Até a criancinha já sabe, Davi, eu quero ser o Davi da Bíblia, quero ser o Davizinho. Porque o gigante, da verdade, ali era o Davi, e o gigante era o anão de jardim, era. Então é assim, as pessoas que não nos conhecem,
Elas ficam assim, quem será? De onde veio? Né? Quer saber quem é. E aí Deus apresenta. A nossa carta de apresentação é o Senhor. É Ele que nos apresenta. Quem somos nós? Que o Espírito Santo revela para essa pessoa, Pai. Quando ela estiver ouvindo o áudio da palavra do dia, quem sou eu? Quem é aquela mulher que fala, que igual a metralhadora desgovernada? Senhor, quem é ela? Revela ela para mim. Pede para Deus que Deus vai te apresentar. Vai falar para você quem sou eu. Quem sou eu? Quem me chamou? Deus vai falar para você. Entendeu? E é assim que Deus trabalha. E aí, Samuel disse, acabaram teus filhos, Jessé? Não, ainda falta um que está lá no meio do mato, cuidando das ovelhinhas. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém se senta à mesa. Tá vendo? Você tá aí preocupada? Porque o pessoal vai chegar, vai sentar, tomar a cadeira, sentar na mesa no teu lugar. Vai não. Se sentar, levanta. Deus não deixa sentar. E se sentar, ele derruba. Desce, que o lugar não é teu, intrometida. Intrometido, levanta, seu intrometido, que o lugar não é teu. O lugar é dele, é dela. Entendeu? Porque tem gente que é assim, ele não malha, ele não ora, ele só vai entrando ali de fininho, sabe? É que nem Mussum na loca, entendeu? É que nem Mussum naqueles buracos lá, vai se enfiando que nem cobra. Isso, por entre ali vai se enfiando. Ele não trabalhou, ele não malhou, ele não orou, ele não buscou, ele não jejuou, mas ele quer entrar na brecha. Ela quer entrar na brecha. Então vai buscar. Deus tem ministério, Deus tem propósito para cada um em cima da terra, tem uma promessa, tem uma bênção, mas faça a tua parte, não queira tomar as coisas que não é seu, não. Porque na minha mão é bênção, mas na tua é maldição. Porque você colocou a mão naquilo que não é seu. Quem mandou, tira, devolve aquilo que tu pegou que não é teu, devolve, que não é seu. E aí Davizinho nem sabia. Davi não tinha essa prepotência. Davi queria ser pelo menos um ajudante para carregar as espadas, as armas. Davi não tinha nenhuma pretensão para ser rei. Mas olha o que Deus tinha para Davi. Davi queria ser um soldadinho? Deus não tinha para Davi ser um soldado raso, não. Recruta, não. O que Deus tinha para Davi era o topo-tim. Rei. Tá vendo só? Rei de Israel, de uma nação potente, uma nação poderosa. Era isso. E é isso que Deus tem. E tu tá chorando aí, meu Deus, eu queria ser pelo menos a faxineira dele, eu queria ser pelo menos a faxineira dele, Pai do céu. Eu quero ser pastora daquele ministério, eu quero ser... E Deus tem para você ter o teu próprio ministério, tua própria igreja, tua própria denominação, e tu tá aí gritando. Menino, não se apoquente não, pelo amor de Deus. Tô falando agora nordestino, eita Jesus. Sabe, não se aperrei não. Não, bichinho, não se aperrei não. Sabe por quê? Deus tem o melhor dessa terra para você, para mim, para nós. Ele tem o melhor. É o melhor. Davi, faça que nem Davi, adore o Senhor, para de murmurar, adore, glorifique que na hora certa vai chegar, não importa onde tu esteja. Davi estava lá quando Samuel chegou? Não, Davi não estava lá. Mas não foi mensageiro buscar Davi aonde ele estava? Aonde tu estiver, Deus manda te buscar para tu sentar nessa mesa e tomar posse dessa vitória. Eu estou no Brasil, mas minha vitória está lá na Bélgica. Eu estou na Bélgica, minha vitória está lá no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos, minha vitória está na Bélgica. Não importa onde tu esteja, na Cochichina, Deus manda te buscar lá. Deus sabe um dia, sabe. Deus sabe um dia, todo lugar que estiver embaixo da terra morreu. Ressuscita, porque eu tenho uma benção para ele. Não se cumpriu a promessa, por que vai morrer? Se morrer, eu faço ressuscitar. Ressuscita. Deus é o Deus que ressuscita dos mortos para cumprir promessa. Mandaram um voodoo para me matar. Vai matar ela porque ela não vai se cumprir essa promessa. Deus disse que ela não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Aí Deus dá o quê? Uma palavra. Uma palavra. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ressuscita, Satanás bate em retirada. Satanás voou na mesma hora. Saiu pegando fogo, soltando enxofre pelo nariz, mas não fica. Não fica. É assim que Deus faz. Não se preocupe. Continua adorando, continua fazendo a vontade do papai. Porque o que ele tem para você, nem olho viu, nem coração humano penetrou. Não se preocupa com língua de trapo que fala demais. Não se preocupa, não. Isso é besteira, não se preocupa. Se é
que tu quer? Saúde? Ele vai te dar. Prosperidade ele vai te dar. É um casamento, ele vai te dar. Tudo o que você precisa, se você andar na obediência, fazendo aquilo que ele te mandar, ele vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Senhor, de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, no nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo, Pai, de toda a tribulação, de toda a aflição, meu Pai, todo o peso que estava em cima desta pessoa, estava em cima dela, seja removido no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, essa pessoa toda a sua descendência seja liberta, seja curada, que as maldições hereditárias que estavam na vida desta pessoa, Senhor, seja quebrada, seja anulada, toda maldição hereditária, toda praga que veio da parte da mãe, que veio da parte da madrinha, que veio da parte do tio, que veio da parte de algum parente, para cima desta pessoa, seja aniquilada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor avive a tua obra, que o Senhor dá crescimento para essa obra, que o Senhor, Pai, aviva a fé do teu povo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreende também todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, tudo aquilo que estava, Senhor, amarrando a prosperidade do teu povo, travando, Senhor, a vida financeira desta pessoa, que ela dava um passo para frente e três para trás, no nome do Senhor Jesus, espírito de tranca-rua, bate em retirada da vida financeira desta pessoa, deste homem, desta mulher, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, tranca-rua. Tu e toda a tua bagagem, a tua coxa, bate em retirada agora da vida deste homem, da vida desta mulher. Espírito de pombagira, de Jezabel, de Maria Mulambo e Chucaveira. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, Zepilindo, espírito da bancarrota, da derrota, vai batendo em retirada agora, caia por terra, todo intento maligno contra a nossa vida. No nome do Senhor Jesus, espírito do câncer, espírito da depressão, espírito do medo, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo todo espírito do fracasso, vai batendo em retirada agora da vida deste homem, da finança dela, dos projetos dela, no nome do Senhor Jesus, aquele que estava te olhando e dizendo está derrotado, vai ver você lá no topo, vai ter que olhar para cima, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai batendo em retirada todo o levante do inferno contra a nossa vida, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, toda oração contrária é palavra de maldição, maldição hereditária, aquela obra de macumba que foi feita na encruzilhada, na Imatavide, aquele voodoo, seja desfeita agora. Toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de olho gordo, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, das penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, no nosso lar, em todo lugar deste mundo, Pai, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que tu esteja socorrendo o teu povo, livrando o teu povo de toda a tribulação, Pai. Esse homem que tem um câncer de próstata, Senhor, toca do alto da cabeça para curar. Esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja, Senhor, e levou para o mundo das drogas, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, caia por terra todo o levante do inferno, toda a muralha, tudo aquilo que se levantou contra a nossa vida para nos oprimir, no nome do Senhor Jesus, todo espírito opressor, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, dos nossos caminhos, dos nossos projetos, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.